lá, quem tá na casa é o crime, família. Vambora. Família, hoje a gente tá aqui com ninguém mais, ninguém menos que ela, MC Luana, convidada super, hiper, mega especial. Mano, tô nervoso, velho. Tô nervoso. Você é fingido, né, irmão? Tô nervoso, mano. Tô nervoso. Você é louco. Tipo assim, você é muito importante na minha vida, mano. Ai, irmão. Papo reto. Papo reto. Eu acho que é interessante até a gente começar falando como a gente se conheceu, mano. Em 1980, Através do nosso amigo Tafa. que encontra-se presente aqui nesse processo. Uma salva de palmas pro Tafa. Mano, o Tafa sempre falava de você. Eu tava num processo de, tipo, Ele tinha sempre falava de você. 15, 16 anos e ele falava, mano, tem uma mina aqui em São Paulo, que a mina é embaçada, tio. A mina é embaçada, tô colando com ela no estúdio, mano, você tem que vir pra cá. E eu com 15 anos, lá no interior de São Paulo, eu falava, mano, como que eu vou? Minha mãe nem deixa, tá ligado? Tipo assim, queria muito participar. E aí uma vez ele tava no estúdio, eu tô no estúdio com a Luana, mas eu vou desligar o celular. Aí eu falei assim, mano, ele tá com a Luana, né? Vou só dar um salve nela. Manda um áudio aí pra ela aí, irmão. Ó, fala pra ela que eu admiro muito ela, que ela é diferente de tudo que eu já vi, tá ligado? Que, mano, ela por ela ser preta e tal, mano. Mas eu falei aquilo, bagulho genuinamente, tá ligado? Falei, eu tava indo dormir. Mandei o áudio, virei e apaguei, tá ligado? Mano, passou um mês, ele falou assim, irmão, escuta essa música até o final, tal. Aí quando eu fui escutar a música, você tinha colocado o meu áudio. Mas assim, foi muito bom lembrar dessa época, a questão do áudio, assim, eu acho que não tava tão limpo, assim, na minha cabeça dessa época, e agora você falou, eu até deu uma emocionadinha, assim. Mas, assim, muito foda, eu fico muito feliz de ter essas lembranças e ver o seu crescimento também, ver onde a gente tá hoje, tipo assim, é uma maluquice, porque se contasse isso pra gente no passado, mano, a gente ia dar risada. Tipo assim, me tornar uma rapper, tipo, grande, o Anderson me entrevistando, tipo, ele é mó tímido, sim, eu assim, mano. Ele é mó tímido, mal dava um oi direito, como que assim? Ele tá apresentando uma parada dele e tal. Mas, tipo, a questão da minha carreira, assim, né, antes de MC Luana, eu sempre trabalhei já trabalhei com várias coisas. Já panfletei, já trabalhei em telemarketing também. E aí depois, quando eu fiz 18, e toda mina de quebrada também cuidava de criança, né? Eu acho que toda mina de quebrada era uma criança cuidando de outra criança antes de tipo assim, ter oportunidade de jovem aprendiz no cenário. E aí, quando eu fiz 18 anos ali, aí eu tive o meu primeiro trampo de recepcionista, que já era numa área que fazia raio-x odontológico. E aí eu passei a gostar dessa área. E aí, só que existe uma diferença enorme em você ir trabalhar direto no consultório. E aí foi onde eu, depois de um tempo, eu saí e comecei a trabalhar num consultório. E é isso. Aí eu era recepcionista, depois eu fiz o curso de auxiliar, eu fiz o curso técnico e fiquei aí nesse mundo. Você falou que eu sou tímido, mas você também, mano. Muito! E tipo assim, mano, eu acho que você transicionou muito bem. E hoje, porra, mano, tempo atrás eu fui num bate-papo lá do Spotify e você tava dando palestra, mano. Tá ligado? Tipo, um monte de gente ouvindo, mano, e você falando. Falei, mano, a Luana, tipo, eu conheci a Luana era muito tímida, mano, muito tímida. Tipo assim, por exemplo, eu tenho um tipo de vergonha que é muito besta, por exemplo, quando eu tenho que entrar num prédio, a Isabela já tá até rindo, quando eu tenho que entrar num prédio ou a gente vai se hospedar num hotel, eu tenho vergonha de entregar o RG. Tipo assim, e falar, boa tarde, tipo, pavor. Sim. Porque eu tenho muita vergonha. Eu falo Luana Santos Oliveira, aí fica lá, Luana Santos Oliveira, aí fica lá. Fala, coloca MC Luana, tipo, eu tenho muito essa dualidade. Como que você consegue sair da mina que tem vergonha de entregar um RG pra uma mina que sobe num Rock in Rio pra milhares de pessoas, tá ligado? E Rock canta. In Rio não, Rock in Rio nunca Rock in Rio não, perdão, Lollapalooza. Mano, sei lá, tipo assim, é uma persona. Eu pego o microfone e me torno outra pessoa. Tipo assim, mano, eu pego, tanto que eu não fico nervosa. Olha que maluquice, eu não fico nervosa pra fazer show, nenhum. Só fiquei no Afropunk. Afropunk foi o único show que, tipo assim, agora em novembro, recente. Foi o primeiro show, assim, que eu fiquei realmente nervosa, porque era o primeiro show no estado, tipo, que eu nasci, e era o primeiro show, tipo, depois de 5 anos de carreira que a minha mãe ia ver.
Então eu tava assim muito nervosa e eu queria entregar o melhor e o Afropunk era o lugar onde eu mais queria estar, assim, de fazer show. Tipo, era meu sonho fazer Afropunk. Então foi o show que eu fiquei mais nervosa. Mas parece que eu, sem saber, parece que eu fui feita pra isso. Sim. Sem saber. Legal. E o interessante que você falou, que eu acho que poucas pessoas sabem também, e em um certo momento foi uma surpresa pra mim, o fato de você ser baiana, tá ligado? Tipo, poucas pessoas sabem que você é baiana. Quando que você veio pra São Paulo? Com quantos anos? Foi em 2003. Você tinha quantos anos? 8. Foi um choque pra você ou por você ser criança? Tipo, você conseguiu... Uma dualidade. Tipo assim, eu tinha medo de tudo e ao mesmo tempo eu era corajosa pra tudo. Então, a minha mãe era empregada doméstica e aí quando a gente chegou aqui, isso é muito louco que eu vou falar agora. O primeiro bairro que eu morei foi Vila Madalena. Só que o aluguel na Vila Madalena era R$300 quando eu cheguei aqui. Então, tipo assim, era acessível ainda de morar e não era o que a gente conhece hoje. Então, eu morava lá porque o trabalho da minha mãe era lá. E aí, a patroa da minha mãe, ela ajudava muito, assim, na nossa vida, assim, nas oportunidades que eu tinha. Eu fazia muito curso, tipo assim, eu estudava de manhã e à tarde eu fazia... Todo dia eu tinha um tipo de curso, de circo, fazia aula de basquete, fazia não sei o quê. Cada dia era uma coisa. E aí, tipo assim, eu me assustava, mano, eu tinha medo de... assim, quando a gente ia pro McDonald's, eu ficava tipo assim, mano, eu só vou pedir pão, carne e queijo, que eu tenho medo das outras coisas. Tipo, eu não sei o que é picles. Eu ficava assim, eu não sei o que é picles. Eu não sei o que é isso. Sim. Eu ficava assim. As coisas que você nunca comeu. Cheddar. Quando eu comi cheddar McMelt, cara, eu não sabia o que era cheddar, mano. Eu ficava... Tipo... Cebola caramelizada. Tipo assim, cebola caramelizada? Falei, não, cebola é cebola. Tipo assim, sabe aqueles mano chucro? Não, cebola é cebola. É só pão, carne e queijo. É só pão, carne e queijo. E aí eu olhava os prédios assim, eu ficava, mano, um monte de coisa. Tipo, mas assustada. Assustada. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, eu tinha acesso às coisas do prédio, aí eu vivia com outro tipo de criança que eram do prédio. E ao mesmo tempo eu era filha da empregada e tipo, estudava em escola pública. Então eles tinham outro tipo de vivência, mas ao mesmo tempo a gente vivia no mesmo lugar, assim. E eu acho que você, enquanto criança, é muito difícil de entender todo esse cenário, o contexto, né? Entrava no lugar de ciúme também, porque a filha da patroa da minha mãe tinha uma filha da mesma idade que eu. E aí, ela não queria fazer nada com a mãe dela. De tipo assim, ai mãe, que não sei o quê. E eu tava em São Paulo, eu queria fazer tudo. Vamos no shopping comprar uma toalha? Vamos. Andar de carro? Vamos. Mano, eu amava. O carro dela era um Renault Clio, assim. E tipo assim, mano, eu amava aquele carro. Tipo assim... Nave, meu Deus, estou andando de carro. Eu ficava assim. A música, desde criança? Música não é meu sonho. Não era. Epa, calma. Música não era meu sonho. Tipo assim, mas eu sinto que eu fui preparada pra música. Isso é muito louco, hoje olhando. Quando que você, enfim, falou assim, mano, eu vou fazer uma música, eu vou ir pro estúdio, vou lançar uma música, porque Kit Rosa foi seu primeiro lançamento, não foi? E tipo, mano, bombou na época. Bombou, pegou seus 50 mil visualizações ali no YouTube, que já era algo, mano, seu primeiro lançamento, uma capa. Sim. Eu fiquei, meu Deus, primeiro dia, 1000 pessoas. Eu fiquei, gente, 1000 pessoas. E até hoje, 1000 pessoas, mesmo tendo música de milhões, 1000 pessoas é muita gente. Você vê o tanto de gente que lança música aí e não bate 1000. Exato. Vender 1000 ingressos de show é muito difícil. Opa, é a unha. É difícil você colocar 8 pessoas, sabe? 8 trabalhadores CLTs cansados pra, tipo assim, deixar o conforto da sua casa e ir lá te ver e cantar por você. É difícil. Por isso que eu sou cansada. Eu sou cansada. Eu também. Eu também sou cansado. Demais. Todo mundo que tá aqui na sala sabe. Sou cansado. Mas por isso que eu particularmente acho que, mano, eu admiro todas as artes, mas eu acho que o músico, o cantor, cantora, mano, ele tem um poder. Porque você toca, né, mano? Tipo, a música, ela, enfim, ela toca no sentimento da pessoa, ela marca uma época. Eu acho que eu tava muito... Quando eu comecei a fazer música, eu não tinha perspectiva de vida. Essa é a realidade, assim. Tipo, ai, Luana, fazer um curso. Não tinha dinheiro pra fazer um curso. Ou senão, se o curso era gratuito, eu não tinha o dinheiro da passagem pra ir até o curso. Entende? Não tinha isso, ter um notebook, um negócio assim.
E aí eu sinto que eu não tinha perspectiva nenhuma de vida, nenhum tipo de faculdade, por mais que eu adorasse o que eu fazia, de ser auxiliar e tal, eu não queria ser dentista. Eu via que os dentistas eram tão pobres quanto eu. Falei, mano, vocês gastam tipo uma caneta de R$600, um material de não sei quantos, e aí, enfim, toda uma coisa da área da saúde também, de convênio, que é, enfim, muito complexo e profundo, que eu falei, mano, não tem sentido. E aí eu falei, mano, eu não quero ser dentista, não tenho essa coisa, porque... E você pensar o quanto você teria que trilhar pra se tornar uma dentista também, aí já, né? Porque uma coisa é você querer ser dentista, outra coisa é você se tornar uma dentista, Exato. sendo mulher e preta. Tudo que eu ia passar já sabendo. Eu já tava, tipo assim, quase, sei lá, 10 anos convivendo com dentistas. Então eu sabia exatamente que eu não queria. Nem se eu tivesse condições, entende? E aí eu não tinha perspectiva nenhuma. E a gente tava na pandemia. E eu acho que eu tava com... Sabe, eu trabalhei a pandemia inteira. E aí foi muito mais complexo trabalhar na pandemia, porque a gente lidava direto com pessoas que estavam dentro de casa e aí ficavam, né, muito ansiosas. Tinha bruxismo, ficava apertando o dente, aí quebrava, tinha que ir pro dentista. E a gente tinha que lidar com saliva, que era o principal foco transmissor do Covid e tal. Então era muito difícil fazer o atendimento, só que ao mesmo tempo a gente estava num fluxo muito grande. Então eu chegava muito cansada em casa, e as notícias, e o bombardeo, sabe, sobre tudo, assim. E aí eu chegava em casa, eu queria, tipo assim, mano, fazer uma outra coisa, entender e tal. E eu gostava, eu sempre gostei muito de escrever a partir do momento que eu comecei a ler. E eu gosto muito do motivo no qual eu comecei a ler, que foi através de uma falta também, que foi com a filha da patroa da minha mãe. Porque eu ficava na casa da patroa da minha mãe a semana inteira, e final de semana eu ia pra casa. Só que na minha casa não tinha TV a cabo. E aí eu assistia Gossip Girls. Ai, uma série de patricinha, sim! Porém, quando eu ia final de semana pra minha casa, eu ficava muito chateada. Porque eu queria saber o resto da história. E ela falou assim, nossa, Lu, os livros são bem melhores que a série. Aí eu falei, então eu quero ler. Nunca mais eu parei de ler. E aí, tipo assim, automaticamente eu comecei a escrever. Eu já gostava de escrever, mas depois que eu comecei a ler, eu comecei a escrever de uma maneira melhor e tal, não sei o quê. E aí eu falei assim, eu já ajudava alguns amigos assim, eu escreveria isso, eu mudaria isso, dava uns pitacos assim nas músicas de outras pessoas, mas eu não gostava da minha voz. Eu cantando, nada a ver, e etc. Aí depois eu falei, e se eu soltar um negócio aqui? Aí eu fiz um vídeo assim, cantando, que era, inclusive foi Derrota e Vitória, da música do áudio, só que eu chorava muito. Chorava o tempo inteiro da música, chorava. Quando eu tava com o rosto assim, tipo assim, mano, inchado já de chorar, eu consegui gravar um vídeo. Falei, vai esse aqui com o rosto inchado mesmo. E aí as pessoas começaram a me pressionar, tipo assim, meu Deus, você faz música? E eu tipo, não, mas tô aqui. Foi tipo isso. Aí só que as pessoas começaram a me pressionar. E aí eu não gosto de pressão. Aí eu falei, mano, nem sei como faz. Aí foi aí onde o nosso queridíssimo Rafael entrou na minha vida. Porque se não fosse ele, eu não teria gravado música até hoje. Tipo assim, pelo fato de eu ser tímida, jamais eu ia chegar num produtor e falar, oi, quero gravar uma música, quanto é, como faz, como grava. Porque os produtores, mano, dependendo do produtor, ele não quer saber. Ainda mais com mulher, eles não querem saber. Mano, eu acho que veio numa época também de que, tipo assim, as mulheres, principalmente mulheres negras, sempre foram silenciadas em todos os âmbitos da sociedade. Porque, assim, eu acho que, mano, de repente você não veja isso. Mas, de certa forma, ali você foi uma influenciadora na internet, porque 4 mil seguidores que você tinha era uma comunidade muito engajada. Muitas mulheres já se identificavam com você e você, de repente, você foi a voz, tipo, aquele grito que, mano, muitas minas, assim, queriam. Pô, das minas botar uma música e escutar, tipo, de mulher pra mulher, tá ligado? Porque é isso, mano. Bagulho era só homem. Se eu não me engano, na época tinha Tasha e Tracy já, mas enfim, as minas eram silenciadas na medida do possível, tá ligado? Eram outras meninas que estavam ali numa resistência e tudo mais. E aí você chegou pra somar e, tipo, mano, quando você lança essa música, a galera meio que já tava, tipo, esperando, sua comunidade esperando e, tipo, mano, falou, não, vamos com ela, vamos pra cima, tá ligado? Porque é isso, mano. Eu acho que, enfim, você passou por esse processo de se consolidar, criar público na música, tá ligado? Porque é isso, ao meu ver, você era uma influenciadora, tá ligado? E muito boa. Só que, mano, quando você lançou a música, já tava o bagulho pronto e, mano, foi, tipo, potencializando isso,
tá ligado? Mas, mano, sua comunidade já era, tipo, já estavam esperando essa pessoa, tá ligado? Isso é muito real, porque eu sinto que as pessoas se aproximavam e elas me abraçavam porque eu era real. E até hoje, mano, eu não tenho isso de, eu preciso aparecer maquiada, a casa precisa estar arrumada, essa performance toda pra você aparecer num story. Tipo, mano, não tenho isso. E eu acho que o fato, quando eu chegava em casa triste, ai, gente, chorando, vocês não sabem hoje o que aconteceu. Foi isso que me aproximou. Então, às vezes, hoje, tanto que quando eu vejo pessoas falando o contrário de, ai, não vou fazer isso, ai, não vou aparecer assim. Tipo assim, eu sinto que essas pessoas perdem muito mais do que ganham. Porque quanto mais real você é, mais você converte pessoas. Tem aquela sua famosa frase, né? Nunca perdi por ser de verdade. E você já tava, tipo, muito conectado ali com o seu público. Pô, a gente fez aquele show na Praça das Artes. Que show foi aquele, mano? Muita gente, mano. Tipo, você tava de celebridade ali já, mano. Sim. E só que a gente não sabia disso. Esse é o ponto desse show. A gente não sabia do meu tamanho ali. E naquele ano, tipo, eu sinto que foi um ano muito importante, assim, porque eu tinha feito cena também. E eu ainda tava no CLT. Então, tipo, eu tava no meu trabalho, você vai fazer o cena e vai ser anunciado hoje. Todo mundo achando que eu tava guardando um grande segredo. Tipo, eu fiquei sabendo que eu ia cantar meio-dia, o line saiu, tipo, 7 horas da noite. E eu, sabe, trabalhando que nem uma cachorra. Entende? E aí, tipo assim, depois do show, eu era a única artista ali que eu acho que era CLT. Eu fiz o show e, tipo assim, o Melo no outro dia tinha que voltar pro telemarketing. E a minha chefe ainda era boazinha, ela tinha me dado, tipo, uma semana de férias pra eu me organizar nessas coisas. E aí eu peguei, tipo, ainda uns 2 dias e aí eu voltei a trabalhar. E, tipo, mano, vida que segue. E aí o Melo, mano, era pra estar aqui. Eu acho que ele é uma outra pessoa muito importante, né, na sua vida. Sim. Eu acho maneiro a gente falar como que você conheceu o Melo. Tá ligado? Porque, pelo que eu me lembro, é uma história até que um tanto interessante, assim, engraçada, né? Agora pegou num ponto. Eu, assim... O Melo, ele, tipo assim, produzia meu ex. Ah, eu não sabia. Foi isso. Porque ele fala assim, produziu um parceiro. Mas é isso, hoje ele não... Ele que sempre me salva dessa pergunta, mas aí agora eu vou falar. É exclusiva. Mas é isso, ele produzia meu ex e tal, e na época eu, tipo, palpitava, assim, algumas coisas de música, mas eu não tinha tanto acesso a ele. Tipo assim, todo mundo parceiro, blá, 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 já era. Só que aí, depois, tipo assim, eu tava com muita sede, assim, de fazer as coisas. E eu sentia que o Melo, ele ainda tava se entendendo também. E aí, as músicas que eu produzia antes do Melo, tipo, era com o Marcão, que era em Guarulhos. E tipo assim, eu moro em Osasco. Irmão. E aí eu só tinha um sábado, eu trabalhava dia de sábado. Aí eu tinha que pegar o meu sábado que eu folgava pra ir pra Guarulhos pra gravar o máximo que eu podia. Tipo assim, 2, 3 músicas, o máximo. E às vezes você vai lá, você não consegue produzir uma, né? Imagina você ter que ir na cabeça, pô, tem que fazer 3. Mas nessa época eu escrevi em casa, então, tipo assim, eu já ia meio que mano, não dá pra perder tempo. E aí depois eu fui me aproximando do Melo de uma maneira, assim, muito genuína. O Melo era de menor. E aí o Melo era muito, tipo assim, na cabeça do Melo era igual você. Ele fala assim, tá, pô, João, tipo assim, mó famosa, a mina mó famosa. Tipo assim, cê é louco, mano, cê é louco, a mina mó famosona já. E eu, tipo assim, nada, sabe? E aí ele tinha essa impressão também, que eu já era, tipo assim, estouradora. E aí depois a gente começou a produzir, assim, na casa dele, mano. Tipo assim, ele trabalhava no telemarketing ainda e a gente, tipo, chegar cansada, ele cansado, falar, é isso. Mano, e o Melo, ele é um moleque que eu admiro muito, mano. E eu admiro muito a relação de vocês, mano. Sim. Porque ele é um moleque que, tipo assim, papo reto, ele sempre te coloca lá em cima. Ou lá no show ele falou, mano, ninguém tinha falado, tipo assim, né, mano? Você tava falando sobre outra coisa no palco, falando outra parada e tal, ele... Aí, rapaziada, papo reto, a Luana tá gata hoje, hein, mano? Tipo, mano, tá ligado? Do nada. Eu acho muito foda. Enfim, ele sabe também do papel dele enquanto homem, tá ligado? E, tipo, ele é um mano que eu vejo que se importa com isso, pelo menos vendo de fora, e ele aplica, tá ligado? No dia a dia, enfim. Sim. O Melo, tipo assim, mano, ele ia nos eventos com a gente de menor. Ele entrava nos bagulhos, você é louco. O dia que a gente foi fazer um evento lá, que eu fui cantar com o Danzo, ele, tipo assim, mano, vendo vários artistas assim, o Melo de menor, tá ligado? E aí hoje é muito da hora ver a nossa trajetória, assim, porque mudou muita coisa na minha vida e foi mudando na vida dele. Não foi uma coisa que foi,
tipo assim, só sobre MC Luana e, tipo, o produtor X, tá ligado? Então muita coisa foi mudando, assim, dentro da vida dele. O Melo é uma pessoa muito responsável. Eu acho que ele é muito novo, só que ele teve que cuidar dos irmãos dele mais novo. Então, automaticamente, ele teve muita responsabilidade muito cedo. Então, o Melo é um homem funcional, que, tipo assim, limpa a casa desde cedo, faz comida desde cedo. A comida do Melo é maravilhosa, inclusive, tá, gente? Queria falar que a comida do Melo é maravilhosa. Às vezes, tipo, sei lá, algum cara assim fala pra ele, não, você já pegou a Lana, não é possível, irmão. Tipo assim, a gente fala, nossa, que nojo, que nojo. Vezes que eu fiz cirurgia, era o Melo que eu tava doente, tipo assim, de ficar comigo no hospital, vezes que eu fiquei internada, vezes que era só um sustinho. Ele, mano, você tirou da minha casa pra ir no médico só porque você cortou o dedo. E eu, tipo assim, mesmo distante da gente, então é muito da hora ver a formação deles, assim, de às vezes você ser um cara que não tem muita noção de fala, você vai ter algumas falas, tipo, zoadas, e depois você aprender algumas coisas e você começar a corrigir, tipo, os manos da sua quebrada, assim, tá ligado? Esse movimento, não só de internet, mas de vida real também, assim. Não, total, porque, pô, não tem como você viver, pô, tá trampando com um monte de mina, trampando com uma mulher no dia a dia e, tipo, ali na roda dos seus amigos você tá sendo um machista, tá ligado? Exato. Tipo, enfim, fazendo piada, enfim, eu acho que ele soube lidar muito e, mano, vem aprendendo cada vez mais, acho foda o trabalho dele, inclusive o EP 44. Ó, minha música favorita, que você começa, mamei seu amigo porque você é otário. Esse EP, eu não sei a diferença entre EP, álbum ou EP. Esse foi com o Melo. Eu acho que é isso. O Melo também foi onde ele colocou a identidade dele ali, olhando assim. Você também já chegou com o pé na porta. Eu acho que é isso. Não entendo muito sobre música, mas o sample ali no começo, mano, é um bagulho muito foda essa música. Não sabia de nada. Você só acha. Mas nessa época o Melo, assim, meu. Ele não faz. Por exemplo, hoje ele faz as próprias melodias. E aí nessa época, tipo, ele pegava lá do bagulho grátis, que qualquer pessoa. Tanto que Quem Juramente tem várias outras músicas que todo mundo fala que às vezes é referência, mas as pessoas não sabem que tem, tipo, meio que como se fosse um banco de dados de samples que você pode usar lá grátis, e aí qualquer pessoa pode pegar e usar pra fazer. É meu favorito, porque assim, eu acho também que marca uma época pra mim, porque era uma época que eu também já tava trabalhando com vocês. Então, tipo, essa música mesmo, tá ligado? Mamei seu amigo porque esse é otário. Esse EP pra mim é muito foda, mano. Tipo assim, é o meu favorito. Foi 15 dias que a gente fez, assim. Eu lembro. Rapidinho. E aí, tipo, um dos melhores amigos do Melo tinha falecido, assim, também, bem na época de Mix Master. E aí eu falei assim, mano, não vai rolar o projeto mais, porque o Melo tava, assim, muito mal. E aí, tipo, ele, não, agora eu vou ter mais gás ainda pra finalizar isso. E eu, assim... Então foi um bagulho que me marcou muito, assim, também. Eu acho que o nosso momento que a gente tava, assim, de gravar no quarto dele, uns equipamentos que ainda não eram os equipamentos que ele tem hoje, que o Melo também tem isso que eu acho muito foda, que conforme ele foi ganhando dinheiro, ele foi investindo no próprio equipamento dele, de melhorar os equipamentos dele, sabe? De entregar uma coisa melhor. Depois ele foi fazer aula para entender sobre teoria musical e tudo que, sabe? Tudo que ele tava fazendo ali meio sem saber no tato, depois ele foi estudar sobre isso. Hoje rola um papo na internet muito de homens não consumir mulheres, né? E ainda mais porque os caras falam assim, eu não me identifico e tudo mais. E aí, mano, tipo assim, eu escutava você falando assim, mano, mamei seu amigo porque esse é otário. E tipo, na época eu falava assim, mano, eu gosto muito dela, tá ligado? Tipo, cara, mas como que eu escuto isso? Só que, tipo assim, os caras fazem isso todos os dias, eles cantam isso todos os dias. E assim, mano, minha irmã gosta da Luana, tá ligado? Tipo assim, minha mãe é fã da Luana. Então, tipo assim, de certa forma, tipo, não tem como eu não me identificar. Porque dentro de casa, todo mundo é fã da Luana. Como que eu não vou me identificar com uma pessoa que, tipo, mano, de certa forma, tá na vida ali da minha irmã? E aí eu comecei a escutar, tá ligado? E escutava e, tipo, mano, e cantava. Mamei seu amigo porque esse é otário, tá ligado? É um bagulho que quando você bota pra fora, enquanto o homem consegue se desconstruir, é um bagulho muito bom também, mano. De você cantar a mesma parada e falar, caralho. Aí, às vezes, eu tava com uns parceiros, aí eu falava, mano, olha a música dessa mina. Aí começava, tá ligado? E aí, tipo, os caras gostavam também. Eu falava, mano, a mina foi muito pé na porta, irmão, tá ligado? Tipo, porque os caras fazem isso todos os dias, todas as músicas, tá ligado? E, tipo, por que nós vai julgar? Se ela falando, sei que, mano, ela tá falando a realidade dela, tá ligado? Sim.
E essa música foi uma realidade também. Por isso que eu falo da sua importância, mano. Da sua importância de todas as outras pessoas, mulheres que fazem música, porque é isso, mano. Educa também, tá ligado? Sim. Educa, às vezes indiretamente, tá ligado? Tipo, a partir disso, eu, sei lá, fui me desconstruir em outras áreas, tá ligado? Porque também pra mim não convém eu tá, tipo, me desconstruindo nesse lado e, tipo, continuar fazendo outros bagulho nada a ver, tá ligado? E aí, 44, o nome do EP, né? Quer contar essa história aí? Então, qual que é a brisa? Eu já tinha feito todas as músicas, todas as faixas e tal, e aí era pra fazer uma música com a Frecássia, e na época ela não tava muito bem e tal, então só tava faltando uma música. E aí ela falou, amiga, não vou conseguir entregar e tal, eu já tava assim, mano, preciso, né, porque eu vou lançar e tal, eu falei pra ela, mano, eu vou ter que fazer uma música substituta. Tipo assim, uma música, sei lá, que vá fazer essa ligação, porque as primeiras 4 faixas é sobre, tipo, Luana e as outras 4 é sobre a MC Luana. E aí eu falei, preciso de uma música que faça essa transição, tipo assim, que tenha um pouco de Luana, um pouco de MC Luana e tal. E é isso, aí surgiu 44, e 44 é muito da identidade do número da minha casa, onde eu morava, do 44. Tinha uma outra Luana, e aí, tipo, porra, quando os motoboy entram na favela pra entregar os bagulho, mano, coitados. Muito difícil achar os números, porque é tipo 60, 18, aí a casa do lado 22, aí a próxima 36. Mano, e aí tinha uma outra Luana. E aí sempre tinha uma outra pessoa pra ajudar o motoboy, tipo alguém que tava passando na viela, tipo, qual que é o nome, irmão? Luana, qual é o número? 44? Aí, tipo, meio que era isso, assim. Você trouxe sua experiência pra música, né? Não era algo tão forte, tipo assim, na favela, mas eu acho que conforme eu comecei a colocar, foi começando a ficar muito forte da minha identidade mesmo, da persona de MC Luana. Boa. Em Osasco mesmo, a favela? Não, aí não era Osasco, era tipo na divisa, mas eu não era Osasco. Faixa de Gaza. E como era a sua experiência ali com o ambiente e tal? Mano, era muito louco. Porque, por exemplo, Lollapalooza, eu fiz Lollapalooza e eu tava na favela. Então, tipo assim, porra, você aparecia na Globo e você tava na favela. Tipo, pra eu levar o lixo, todo mundo sabe a caminhada do lixo que eu fazia. Era muito longe pra levar o lixo. Então, tipo assim, hoje, quando as pessoas veem e falam assim, nossa, eu lembro quando você levava o lixo, eu fico tipo assim, Aí, algumas pessoas, nossa, eu te vi lá, né? Ai, da hora, irmão, da hora. A conta aqui batendo, tipo assim, dinheiro, porque não significa que você tá recebendo bem. Os maiores lugares não significa que você tá recebendo bem. Então, tipo assim, nem vou entrar nesse lugar. Mas se você, basicamente, alguns shows você paga pra fazer. E aí, tipo assim, não bate. Aí você tem que sorrir, acenar, tipo, ai, da hora e tal. Sim. E é isso, e viver a vida. Por exemplo, uma dificuldade que eu tinha muito quando eu morava na favela era, tipo, quando a gente tinha que sair pra fazer o show, e tava chovendo. Eu não conseguia sair direito, porque eu tinha que subir muitas vielas até chegar na rua. Uma chuva, sabe aquelas chuvas que começam meia-noite e meia? Nossa, e não para. Grossa! Aí você entrava no Uber, tipo assim, mano, o cara já te destratava pra você chegar no show, aí chegava no show, aí tipo, você vivia a coisa mais mágica do mundo, aí pra voltar, aí não conseguia. Os Uber não coisava, e é isso, você vivia um bagulho mágico e voltava pra uma realidade, tipo, muito difícil, tipo, das coisas, de chegar, os valores que você ia gastando pra chegar nos eventos. Aí começava isso também, né? Uns eventos à tarde, eu era CLT, tipo... Aí eu ficava, mano, não tem como eu ir, porque eu tô no trabalho. Aí, às vezes, minha chefe me liberava. Mas é isso, a galera não tem dimensão de achar que, tipo, número é dinheiro e, mano, não é. Não é. Você viu, ó, MC Luana, Lollapalooza, bota pra quebrada. Ia levar seu lixo lá 10 minutos pra jogar um lixo, e é isso. Pô, mas eu sinto falta disso, sabia? Tipo, da favela, assim, das pessoas, assim. Sinto falta das pessoas, da comunicação, de me sentir segura ali. Tipo, agora é a primeira vez, eu falo isso, é engraçado, é a primeira vez que eu tô morando, tipo, na rua, tipo, digamos. Tipo assim, sabe? Eu fico, mano, tem algumas coisas que é meio estranho. Porque na favela tem esse senso de comunidade, né, mano? Tipo, você conhece todo mundo da sua rua. Sim. Voltando aqui agora, pra gente entender sobre seus últimos lançamentos, né, que eu acho que também colocou um ponto de interrogação na cabeça de muita gente. Eu gosto bastante do nome, Irrefreável.
E é, inclusive, uma palavra que você leu num livro, né? Então, irmão, qual que é a brisa? Tipo assim, eu tinha visto no livro, pá, e aí eu gosto de ver, né, palavras novas, e aí fiquei com isso na cabeça, pesquisei, falei, da hora, vou guardar aqui. Pá, falei, nome de álbum. Quando eu for fazer um álbum, eu vou colocar esse nome. Por enquanto, vou fazer só uma mixtape, não vou botar nada. Ia ser um outro nome, que eu não vou nem falar aqui, porque, assim, ridículo, vergonhoso. Aí, tipo, só que é isso, né? A Africácia tava cuidando do criativo, assim, do projeto, porque eu tinha saído de um bloqueio criativo e eu não... Mano, eu sou boa em fazer música. Criativo, ideias, não é comigo. Não, vou ser bem humilde aqui. E aí, cheguei lá, a gente montou o bagulho dela, mano, tem que ser irrefreável, pá, não para... Você sempre falou pra mim que não é pra gente ficar guardando ideia, não é pra ficar guardando música, então por que você quer fazer isso com você? Aí eu, tipo... Só que eu já tinha feito a música Irrefreável. Só porque eu falei assim, já que não vai ser o nome da mixtape, então vou colocar o nome de uma música. Aí, depois que a Africácia, tipo, né, deu essa comida de rabo, aí eu falei, né, você que manda. Aí eu falei, é isso então. Aí ficou Irrefreável. Só que aí, tipo assim, teve a ver com todo o processo que eu tava, de, mano... Tá num bloqueio criativo, um bagulho ali, sabe? Um buraco escuro. E aí você, tipo assim, mano, vida. E aí ninguém me para de estar um pouco mais ativa, mais pra frente, tipo, me comunicando mais. Eu acho que impondo mais os meus limites também, coisas pessoais, assim, também. Falar até onde é o meu limite, até onde não é. E tava combinando muito com a era e com tudo que eu tava falando ali nas músicas. Então foi meio que isso. Assim. A gente tá falando sobre dualidade, né? E aí numa música você fala, pô, esconde sua namorada... que eu vou sair na rua, e numa outra música você fala, sento no meu ex porque ele faz gostoso. Então, a bissexualidade tá aí. Tipo assim, ainda sento no meu ex porque ninguém me come igual, esconde sua namorada porque eu vou sair na rua. Ó, a bissexualidade aqui, 50-50. Eu, inquestionável, não tenho o que questionar em relação a isso, mas foi algo que em certo momento me surpreendeu também, porque não era um lado que eu tinha conhecido seu, tá ligado? Enquanto a gente trabalhou e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, mano, como que foi esse processo pra ela também de trazer isso a público, enfim? Porque muitas pessoas se surpreenderam também, não foi só eu. Todo mundo. Porque eu nunca... Na verdade, era uma coisa que eu estava vivendo. Em 2025, eu fui tirando muitas crenças que estava muito heteronormativa na minha cabeça ainda, sobre a bissexualidade. Tipo, beleza, fico com mulheres, mas quando eu penso em uma questão, família, a minha cabeça automaticamente monta ali o formatinho heteronormativo de uma mulher cis, um homem cis, uma criança biológica, sabe? Tipo assim, ainda tinha essas coisas enraizadas na minha cabeça e eu acho que 2025 E eu achei que é muito importante, antes de você verbalizar tantas coisas na internet, você entender isso. E aí eu preferi entender antes de comunicar realmente, porque eu tava passando por esse processo de entender até onde ia essa bissexualidade. Tipo assim, beleza, eu gosto de mulheres, mas como que é ali, tipo, sentimentalmente falando? Como que é em público? Como seria um relacionamento para além do só gostar ou só ficar e etc? Como seria, tipo, namorar uma mulher? Começar a pensar nessas possibilidades, pra além de só beijar e tchau. Exato! Famoso bifestinha. Não, eu não era bifestinha, gente. Mas, tipo assim... Mas eu comecei a me questionar mais. E isso aconteceu em 2025. E aí, depois do bloqueio criativo, automaticamente, a música que saiu foi Esconde Sua Namorada. Tipo assim, automaticamente, eu acho que tinha a ver com todo esse processo que eu tava desconstruindo até chegar outubro, assim. E aí, outubro, eu fiz essa música. Você mostra esse lado da sua bissexualidade e outra. Tudo bem também ficar com o ex, né? Não é um problema. Até certo ponto. Ok? Porque você é uma pessoa escrota, bababá, bababá, bababá. Não. Mas se for... né? Você sabe? Ela mandou! Aí não tem o que fazer, entendeu? E como tem sido a repercussão do lançamento? Eu vi que saiu muita coisa na imprensa, muita coisa boa. Eu achava que eu tava esquecida, sabe?
Eu, tipo, eu acho que eu tô esquecida, as pessoas não gostam mais, porque eu não tô lançando música tem 1 ano e pouco. E aí, quando lançou, todo mundo, tipo, e eu, tipo, gente, vocês não me esqueceram. Esgotou em 20 minutos, velho. Por isso até que é uma mixtape, tipo assim, não é um álbum, porque não é uma coisa, assim, amarrada, de um conceito X, assim. É porque até na mixtape ali solta eu entrego também uma coisa mais amarrada, né? Um beijo pra Fricácia, que me ajudou. Então, eu tava conversando com uma amiga minha e ela falou assim, mano, a gente tá fazendo sucesso tanto quanto os caras, mas eu não tenho Ferrari, essa minha amiga mandou, tá ligado? Os caras têm 4, 5 Ferrari na garagem e tipo, mano, a gente mal tem um carro, tá ligado? A discrepância de cachê entre um homem e uma mulher é tipo assim, 10, 15 vezes, 20 vezes maior. As minas recebem um valor pra custear o show delas num evento grande e não recebe praticamente nada. E os caras, tipo, recebem 500 mil, 1 milhão, tipo, faz a vida, tá ligado? Mano, é muito maluco. É muito maluco, porque vem desde, tipo assim, o contratante. Porque eu já parei pra pensar nisso também, pensando no lado do contratante. Tipo assim, mano, eu tô na mesma line de um cara que ele vai receber, sei lá, 300 mil. Esse cara, ele realmente converte esses 300 mil ou ele cobra os 300 mil porque ele tem 10 milhões de ouvinte? Esses 10 milhões de ouvinte leva esses 300 mil pro contratante? E o que a gente tá entendendo do mercado, principalmente de festivais, com muitos festivais aí, né, caindo e tal, é que não paga. Tipo assim, essas pessoas que recebem 300 mil, meio milhão pra fazer um show, elas não trazem esse dinheiro pros contratantes. Só que, e aí eu sinto que as mulheres, elas entregam uma performance pra, tipo assim, numa luta de gente, olha o que a gente tá fazendo, olha como é grandioso com pouco. Às vezes o valor que a gente tá recebendo é só pra fazer o show, pra gente tentar ali mostrar mesmo o que a gente tá fazendo, se provar. E ainda assim, tipo assim, eu sinto que não tá sendo suficiente. Sim, e aí, mano, tipo, faz um evento grande e quando vai ver, mano, pagou todo mundo e tal, não sobrou nada. Às vezes ficou no negativo, mano. E outra coisa, que é muito mais importante ainda, eu sinto que as mulheres, elas remuneram as suas equipes muito melhor do que os homens. Sim. Porque quem ganha mais paga menos. Isso não entra na minha cabeça. Como assim você ganha, tipo assim, 300 mil e você paga 150 pro DJ? Não, exatamente. O que mais me choca é porque isso é escancarado. Você pegar a line de um festival, ter uma mina. Dificilmente você vai pegar um festival que vai estar Buda, Duquesa, Luana, Nanda Tsunami, Júlia Costa. É tipo, mano, 10 caras e a Luana. E a impressão que dá é que eles só fazem isso pra não ficarem reclamando. Tipo assim, eu vou te colocar só pro público não reclamar. Sempre vocês fizeram esse movimento, só que de um tempo pra cá eu acho que os caras não conseguiram não dar, tipo, apagar. O bagulho, tipo, não tem como não ter mais visibilidade, tá ligado? Só que ainda assim, quando a gente chega em alguns âmbitos, por exemplo, do cachê, é um bagulho que existe essa diferença. Mas eu acho que chegou numa proporção de que não tem como, mano, tipo, não falar que as minas dominam a cena, o cenário do rap, tá ligado? E carregam, tá ligado? Porque você vê, tipo, os caras mesmo se envolvem em vários escândalos aí, em vários bagulhos zoados, tá ligado? E que mancha o movimento. Tá ligado? Só que eu acho que chegou num cenário que, tipo assim, mano, os caras não tem nem mais braço pra, tipo, silenciar, tampar, tá ligado? Acho que é muito talento ao mesmo tempo. A gente nunca esteve nesse âmbito de muitas mulheres ao mesmo tempo. Então, tipo assim, eu sinto que quando eu comecei, eu e a Júlia tava no mesmo... Acho que a gente foi muito juntas, apesar dela fazer música mais tempo que eu, porque ela fez, aí, tipo, ela parou um tempinho. E aí, quando ela voltou, foi na época que eu comecei. E aí a Tati Tracy já tava fazendo, tava saindo, tipo assim, de DJ pra começar a cantar. E aí fomos, aí tipo, teve o crescimento ali. A Duquesa faz música há muito mais tempo, só que quando ela veio pra São Paulo e tipo tal, aí foi crescendo, né, tipo, ali dentro dessa nova identidade dela e tal, do R&B mais pro que ela tá fazendo agora. E aí foi, tipo assim, outras meninas. Aí a Nanda, tipo assim, fez com a gente o set AJC1, aí depois ela parou de fazer música e tal, passou alguns processos dela, voltou agora, uma bomba, entende? Então, tipo assim, um tsunami literalmente. E aí, é isso, várias outras mulheres, assim, ao mesmo tempo, e ninguém perde, tá ligado? E eu acho que a gente também não... As mulheres,
em todos os cenários, tipo, as pessoas esperam que as mulheres criem uma rivalidade. Um bagulho que eu fico pensando assim, e aí eu acho que existem várias intersecções, muitos impeditivos também, mas o dia que a gente vai pegar um festival em que só vai ter mulher na line, não sei, será que falta muito? O que precisa pra isso acontecer? Eu acho que vem muito de quem... das pessoas aqui em cima. Que são? De contratantes, que são homens. E às vezes as pessoas que mandam, né, nessas coisas não necessariamente acreditam tanto no rap ou são investidores que não são do mundo da música. Então eu acho que é muito complexo quebrar e convencer algo de que vai dar certo, sabe? Eu acho que o que é muito próximo disso foi, por exemplo, o aniversário da Duquesa, ano passado, que reuniu, tipo assim, várias mulheres. E foi uma coisa, assim, incrível de se viver, sabe? Ou se não, quando eu faço o QG das Malditas, que eu trago outras mulheres, assim, tipo... Mano, é incrível. Gostaria de agradecer muito sua presença, muito. Sua disponibilidade de vir, colaborar. Mano, eu falei assim, meu Deus, tô pedindo muita coisa pra Luana já, velho. Falei, Vicky, conversa lá com a produtora dela, porque, mano, eu já não consigo nem mandar mais mensagem pra ela. Então, muito obrigado. Mais uma vez você apoiando um projeto meu, muito importante, tá ligado? Você é uma pessoa maravilhosa, muito importante na minha vida, na vida de um monte de gente que a gente conhece. E que você saiba da sua importância, mano, tá ligado? Obrigado, tamo junto. Quer falar alguma coisa aí? Queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe daquelas... Gente, é isso. Eu queria agradecer muito, amigo. Pra mim é muito especial, assim, porque não tem como te ver e não lembrar da nossa época lá atrás, tá ligado? Não é algo que... Enfim, então é muito da hora ver o seu sucesso, assim. Pode contar comigo sempre. Só não consegui no seu aniversário, porque realmente não deu. Mas é seu presente de aniversário, eu tô aqui hoje, ok? Mas é isso, gente. Ó, uma pessoa que você gostaria de ver aqui, nesse lugar aí, ó, que você sentou e deixou marcado, mano. Tem que ser eu. Tem que sustentar, tem que vir aqui sustentar, mano. O Melo. O Melo? Aham. Aí, Melo. Tipo, vai ser muito engraçado. E no dia que ele gravar, eu tenho que estar aqui. Tamo junto, pra cima, uma salva de palmas aí pra geral. Plateia animada!